Olá pessoal, esse é o canal Ciência, Filosofia e Religião e hoje nós trouxemos aqui um tema diferente, né? Um tema sobre a redução da maioridade penal, né? Que está uma discussão sobre essa polêmica toda aí da redução, será que a gente reduz, será que não reduz? E a gente pretende também trazer mais temas assim também, né? Com uma certa frequência para debate, né? Discussão e a gente colocar aqui nosso ponto de vista. No vídeo de hoje, né, a gente, como o Léo falou, a gente vai expor a nossa opinião sobre a redução da maioridade penal para 16 anos aqui no Brasil, né? E aí eu vou expor minha opinião a respeito, se eu sou contra, a favor, dar os motivos, e o Léo vai expor a dele, né? Uhum. Bom, falando da minha, primeiramente, eu sou contra a redução da maioridade penal para 16 anos. Ou seja, eu sou contra que adolescentes de 16 anos até 17 anos sejam categorizados dentro do Código Penal brasileiro, ou seja, que eles tenham o mesmo destino que os bandidos de 18 Maiores, né? até maiores de 18 anos. Por que eu sou contra? O primeiro motivo é porque o sistema prisional brasileiro ele é, sabidamente, horrível. Não tem nenhuma condição de higiene, as celas são superlotadas, não tem segurança alguma, muitos bandidos têm celular, usam drogas, fazem comércio lá, tem um verdadeiro mercado lá dentro, não tem segurança, não tem respeito, não tem qualidade nenhuma. Lá de dentro eles às vezes orquestram crimes, né? E crimes Exatamente. organizados lá de dentro, então... Exatamente, ou seja, é uma brincadeira, uma palhaçada. Ou seja, esse jovem de 16 a 17 anos, você estará enquadrando, você estará colocando mais uma porcentagem da população dentro da cadeia. E dentro da cadeia, aquela atitude do jovem que levou até a cadeia pode ser potencializada. Ou seja, ele entra com um crime mais brando, por exemplo, roubar um bombom na loja americana, por exemplo. Esse garoto, possivelmente, quando ele entrar dentro do sistema prisional, provavelmente ele vai estar lá sendo incentivado a fazer e cometer outros tipos de crime. Ou seja, ele entra de maneira ruim e sai pior. Mas agora eu peguei um exemplo muito simples, um exemplo muito branco de um jovem de 16 anos que rouba um bombom na loja americana. Agora, e o jovem que, por exemplo, estupra, mata, queima pessoas vivas, como nós temos relatos, ou seja, jovens que cometem homicídios triplamente qualificados, homicídios dolosos, latrocínios, crimes chocantes, né? muito graves, né? Crimes extremamente graves que são cometidos por pessoas que têm um forte caráter até mesmo de maldade nos crimes, né? Tem pessoas que, às vezes, o bandido rouba, mas ainda assim não está satisfeito e mata a vítima, por exemplo. Bom, então, esse tipo de crime, hoje em dia, o que ocorre no Brasil? Hoje em dia, esse adolescente de 16 anos, ele não pode ser, logicamente, condenado dentro do Código Penal, mas ele é tratado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele, no máximo, pode ficar 3 anos internado. No máximo, 3 anos dentro de uma fundação casa, dentro de um local que, teoricamente, seria de reabilitação. Local este que sabemos também ser um local péssimo, das mesmas condições que um sistema penitenciário, só que reduzido em proporção e tamanho, né? Mas são as mesmas dificuldades, as mesmas condições terríveis onde esses jovens também estão. Ou seja, esse jovem que cometeu um crime bárbaro vai para a Fundação Casa e fica no máximo 3 anos internado. Eu concordo com isso? Não. Eu não concordo com o modelo de hoje, em que um jovem cometa esse tipo de crime e fique apenas 3 anos internado. O que eu sou a favor? Para determinados tipos de crime, aí teria que ser bem especificado, latrocínio, homicídio doloso, né? Uma categoria que aí não sou eu que tenho que fazer, são os juízes, mas consultando a sociedade, né, ver quais são os tipos de crime bárbaros. Esse tipo de crime não importaria a idade. Se o moleque tem 14 anos, se o moleque tem 15 anos, ou se o cara tem 70 anos de idade, ele tem que ser punido dentro do Código Penal. Ou seja, eu seria a favor de determinados tipos de crimes os jovens serem punidos, independente da idade. Bom, eu também sou contra a redução da maioridade penal, né? Mas são por motivos diferentes dos apresentados pelo Augusto. Vamos dizer assim, eu até concordo com os motivos que ele disse, mas existem motivos principais que me levam a achar que a redução da maioridade penal não poderia ser feita. E quais são esses motivos? Bom, para a gente começar, a gente precisa fazer uma avaliação do contexto social do Brasil, né? A gente não pode comparar que pessoas de regiões diferentes, de condições financeiras diferentes, regiões onde as condições de vida são diferentes,
A gente não pode tratar como sendo coisas iguais. A gente não pode tratar como se todo mundo tivesse as mesmas oportunidades e a partir dela, cada um pudesse fazer o que quisesse. Como a gente está falando de situações diferentes, a gente não tem como estabelecer aqui um critério de comparação justo, né, para todo mundo. Ou seja, a gente está falando de situações diferentes, pessoas que foram criadas de maneiras diferentes. A gente não tem como negar o impacto da educação em cima da formação do indivíduo, né? Se a gente diz que a educação não teve impacto nenhum e cada um segue a sua vida da maneira que bem entende, então a gente está justamente dizendo que a educação não tem efeito nenhum. E não é isso que eu vejo, não é isso que eu penso, né? O que eu penso é o quê? Que essa formação ela vai ser um potencializador ou um atenuador de certas características já pré-existentes em cada pessoa. Ou seja, cada pessoa tem características, intensidades diferentes, vamos dizer assim. E quando elas são potencializadas justamente na educação, onde é o momento onde a criança absorve a maior parte dos conceitos para a formação do caráter da pessoa, é uma influência muito forte. Eu acho que a gente só poderia estar falando de redução da maioridade penal se a gente tivesse garantido, né, em primeiro lugar, que o problema não está na educação, que o problema não está na origem das condições sociais de cada pessoa, né, as oportunidades e a forma que a pessoa foi educada. Então a gente só poderia estar dizendo que a pessoa cometeu um determinado crime se realmente essa pessoa fez por livre e espontânea vontade, não por influência do meio. Aqui eu não estou dizendo que o meio é que fabrica a pessoa. Eu estou dizendo o meio potencializa ou atenua características da pessoa. Sendo assim, eu acho que muitos crimes, né, a gente poderia estar evitando se a gente trabalhasse primeiro nessas causas. É óbvio que as pessoas precisam ser presas e ser punidas pelo crime que fez. E o sistema prisional, ele precisa ser melhorado nesse ponto, eu concordo plenamente. Mas eu acho que só trabalhar no sistema prisional, você só trabalhar nessas condições depois que a pessoa já cometeu o crime, eu acho que não resolve. Tem que trabalhar o quê? Antes, para que a pessoa não chegue a cometer o crime. É claro que é impossível, você não vai resolver todos os crimes assim, mas você já vai resolver uma parcela de casos, né? Muita gente pode dizer, se a solução ela não serve para todos os sentidos, não tem a solução ideal, logo não basta trabalhar isso. Mas ninguém está dizendo, né, isso é uma falácia até muito comum, né, a falácia da solução perfeita, ou seja, se eu não tenho a melhor solução para um determinado problema, logo, essa solução não presta ou ela não serve e a gente não pode colocar ela. Não, não é isso. Eu acho que toda melhoria ela é válida, sabe? Quando essa melhoria no sistema ela acaba impactando ali um pouco na causa, mesmo que resolva parte dos crimes, eu já acho que já é um auxílio muito grande, né? Melhor do que não ter. Eu gosto até de fazer uma analogia em relação a causa e efeito, né? Ou seja, sempre que você está trabalhando no efeito, você só está tratando. Você não tem como resolver o problema, você só trata. Na causa, aí sim você resolve realmente o problema. É que nem mais ou menos você tem um incêndio e ele foi causado por curto-circuito, né? Enquanto a gente não resolve essa falha elétrica, o fogo não vai se resolver. A gente pode, no máximo, ali jogar uma água no fogo para impedir que ele cresça descontroladamente. Mas a gente não vai resolver o problema. Se a gente está falando apenas de reduzir a maioridade penal, a gente está tratando o efeito. Ou seja, depois que a pessoa já cometeu o crime, o que vai ser feito com ela? Quando a gente está discutindo a causa, a gente já está impedindo que a pessoa venha a cometer. Então, considerando a situação do Estado atualmente, é como se o Estado estivesse trabalhando contra si mesmo. Por quê? Porque ele está potencializando características ruins numa pessoa para depois vir ter que prender essa pessoa, quando poderia ser evitável. Então, por esses motivos, eu sou contra a redução da maioridade penal. Agora, você chegou a citar a questão de crimes que seriam punidos independente de idade. Eu não sou bem a favor de uma punição, né, e tratar o criminoso como um adulto. Mas eu sou a favor que esse criminoso ele possa ser reabilitado. Mas aí vai cair naquele negócio. A gente precisa também trabalhar no nosso sistema prisional, porque a gente não tem, foi aquilo que você falou. O criminoso ele entra de uma forma e sai pior. Por quê? Porque não tem um plano de recuperação daquela pessoa. Porque eu, assim, pelo menos particularmente, eu acredito que todas as pessoas sejam recuperáveis. Eu já não acredito, pelo menos não numa encarnação. Vamos dizer assim, não numa encarnação. Mas eu acho que nem que nessa encarnação a pessoa ela não tenha condições de se recuperar. Mas eu acho que trabalhar em cima disso é independente de se vai ser feito nessa encarnação ou numa outra. Né? Também acho que tem que se trabalhar, é claro. E eu também acho que tem que se melhorar a educação, a sociedade, melhorar o sistema prisional, melhorar tudo.
Mas eu acho que é justamente naquilo que você falou, da falácia da solução perfeita. Não é porque não tem uma solução, ou melhor, não é porque a solução perfeita não é atingida agora, ou seja, na minha visão, qual seria a solução perfeita? Melhorar todos os sistemas de educação, melhorar todo o sistema de saúde, melhorar todas as prisões, melhorar tudo. Essa, na minha visão, é uma solução perfeita para determinado tipo de realidade. Não é porque essa solução perfeita não pode ser atingida agora que nenhuma outra pode ser válida para ser atingida. Eu também não acho que, por exemplo, prender um jovem de 16 anos que cometeu latrocínio seja a solução. Também não acho que essa seja a solução. Mas eu acho que é uma solução para um determinado momento, para um determinado estágio, para um determinado parâmetro da sociedade. Uma solução assim, temporária, né? Não, claro, uma solução temporária, porque eu acredito que a sociedade tem que evoluir em diversos sentidos, inclusive na educação, na reabilitação, tudo isso. Mas eu também, assim, não posso concordar com o fato de, por exemplo, pelo fato desse jovem não ter tido educação, pelo fato do sistema prisional não ser bom, pelo fato da saúde não ser boa, pelo fato dele ter vivido na favela, não podemos, pelo menos no meu ponto de vista, desconsiderar ou não punir a ação dele. Porque se trata disso. Se trata em você vai punir ou você não vai punir. E existem justificativas, como você bem mesmo elencou, de todos os lados, justificativas sociais, justificativas morais, qualquer tipo de justificativa, das quais eu concordo. Uma coisa ainda fica em jogo. Eu puno ou eu não puno? Eu concordaria com você. Não. O melhor seria o quê? A punição, claro, do enclausuramento, do afastamento, mas também a reabilitação. Plenamente com você. Não, assim, melhorando tudo social. Mas agora, a questão que fica, digo, para a sociedade, que a sociedade está se perguntando, a sociedade, quando ela abre esse debate, é justamente isso. Falando, o que de maneira objetiva, sem pensar no futuro demais, de maneira objetiva, um jovem cometeu um tipo de crime bárbaro, 16 anos. O que acontece com ele? sim, é bem objetiva a pergunta. Eu acho que, assim, ele não pode ficar impune, entendeu? Assim, impune no sentido de que, primeiramente, ele tem que ser isolado do contato com outras pessoas. Por quê? Porque ele é um perigo iminente. Né? Exatamente. Ele é uma ameaça iminente ali. E eu acho que realmente ele tem que ter algum tipo de isolamento. Ou seja, ele tem que ser isolado de alguma forma. Por quê? Porque ele não pode conviver em sociedade, porque ele pode prejudicar outras pessoas. E esse isolamento não é garantido pelo Instituto da Criança e do Adolescente. Porque ele no máximo pode ficar 3 anos. Só vai ficar 3 anos. Sim. Ou seja, nós sabemos que, justamente que falou da precariedade de todo o sistema, ele ficar ali 3 anos isolado não vai mudar nada aí. Eu digo beneficamente, de forma positiva. Ou seja, ele vai sair ruim do mesmo jeito que ele entrou. Ruim que eu digo assim, estou sendo bem, entre aspas. Sim. Ele vai sair do mesmo jeito que ele entrou, ou pior até. Ou seja, o que é nos fornecido hoje, pelo sistema jurídico, pelos órgãos responsáveis, o que nos é fornecido hoje não é suficiente para lidar com a realidade. Nós temos que atualizar, entendeu? O que a gente está discutindo aqui, quais seriam assim, as medidas para que o sistema fosse realmente bom, né? Que eu considerasse bom, né? Que eu considerasse algo ideal. É óbvio que aí eu concordo 100% com você, aí eu concordo integralmente com o que você disse. Né? Assim, é claro que o sistema, né, prisional, ele tem suas falhas, ele tem todos os seus problemas. Isso tem que ser resolvido porque você já começa ruim e os tratamentos são piores ainda. Sim, com certeza. Eu acho que o tratamento, a prisão é tudo horrível. Mas eu acho também, assim, é que você está tendo... É porque, assim, nós estamos... Aparentemente, a contradição, ela não é verdadeira. No sentido de que eu concordo com tudo que você diz. Pelo menos a minha parte, a contradição não é verdadeira. Eu concordo com tudo que você diz. Mas é que você está falando de um ponto futuro, do qual eu acho que vai chegar e do qual eu acho que é verdadeiro. Assim, isso que eu estou falando a longo prazo, né? Divididos assim, a longo prazo mesmo, né? Então, exatamente. Eu estou tratando mais especificamente aqui a curto prazo, de imediato, de agora. Porque foi exatamente o que você falou. A solução perfeita ainda está para chegar, mas não significa que não devemos realizar nenhuma solução, por mais imperfeita que ela seja. Mas eu acho que a não solução, ou melhor, a não aplicação de uma solução imperfeita, ainda que imperfeita, é pior, é mais prejudicial do que simplesmente não se aplicar nada. Ou seja, de maneira objetiva, é deixar um cara solto. Mas nesse ponto a gente concorda, né? Que realmente não é para ficar impune mesmo, né? Você acabou criticando o fato da pessoa entrar e sair pior, mas na prisão também aconteceria isso, né? Mesmo que sejam 3 anos da pessoa entrar, né, nesse sistema e ela sair pior, na prisão
ela não ficaria 3 anos, mas ela também sairia pior, né?